O último ato à cidade estava morta. Quando o vento cortava as ruas, era como se estivesse tentando despertar algo enterrado no concreto, algo que uma vez foi vida, mas que agora era apenas uma memória dilacerada. As fachadas dos prédios, queimadas e corroídas pelo tempo, pareciam monumentos à decadência humana. Uma era de civilização e progresso que se desfez em segundos, sucumbindo a um cataclismo que ninguém realmente entendeu. O céu, antes limpo e azul, agora estava coberto por uma nuvem espessa de fumaça e fuligem, como uma capa de morte que jamais se retiraria. Não havia mais amanhecer, nem qualquer esperança de um futuro brilhante. O sol nunca mais seria visto. As ruas estavam vazias. Não havia mais o som dos passos apressados, nem as conversas apressadas dos dias passados. A única coisa que ainda se movia por ali era o Cadillac Eldorado 1955, um relicário de uma era que agora parecia pertencente a outro mundo. O carro avançava sem piedade, suas rodas esmagando os destroços das ruas, cortando o silêncio como uma faca afiada. Seu motor, agora modificado, soava como um animal furioso, como se a própria máquina estivesse viva, sentindo o peso da destruição e da morte ao seu redor. Dentro do Cadillac, um homem. Seu olhar estava vazio, como o de alguém que havia perdido tudo, mas ainda carregava uma chama apagada no peito. Ele estava lá, em seu terno sujo, suas mãos firmes no volante e com um charuto apagado entre os dedos, tentando acender o que restava da vida que um dia teve. Seu olhar, fixo na estrada à frente, era o reflexo de alguém que sabia que não havia mais volta. Ele não sabia seu nome, não sabia quem era antes daquele dia fatídico, e pouco se importava com isso. A única coisa que importava agora era a estrada, um caminho tortuoso e cheio de incertezas. Ele sabia que não podia parar. A cidade atrás de si era um abismo, e à frente, o deserto. Quando o Cadillac avançava pela antiga cidade, ele sentia o peso do desespero no ar. Cada esquina, cada ruína, parecia sussurrar histórias de um mundo perdido. Mas então, ao passar sob um viaduto em ruínas, algo mudou. O carro tremeu, o motor rugiu mais alto e algo na escuridão à frente o fez apertar o volante com mais força. O farol fraco iluminava sombras que se moviam como predadores. As figuras com seus corpos curvados e rostos marcados pela fome e pelo desespero começaram a surgir das sombras como espectros de um pesadelo vivo. Ele sabia que não estava sozinho. No final do viaduto, eles estavam lá. Sobreviventes. Ou, talvez bandidos. Não havia mais diferença. O mundo havia se tornado um lugar onde cada um precisava lutar por sua sobrevivência. E aqueles ali eram tão desolados quanto ele. Barricadas improvisadas bloqueavam o caminho, feitas de madeira e metal retorcido. Ganchos enferrujados, correntes, facas. Tudo reluzia sob a fraca luz que ainda restava. A tensão no ar era palpável, como uma corda prestes a romper. Foi então que os primeiros tiros soaram, cortando a noite silenciosa. O protagonista não hesitou. Pisou fundo no acelerador e o Cadillac avançou como uma fera furiosa, esmagando a barricada sem piedade. O impacto foi ensurdecedor, um som de metal contra madeira, de vida contra morte. A resistência dos atacantes foi estilhaçada e corpos foram lançados para longe, caindo em uma explosão de destroços e gritos. Alguns dos bandidos, desesperados, tentaram se agarrar ao carro, mas o Cadillac, com suas modificações militares, não estava mais preocupado com regras ou com civilidade. Era um monstro. E aqueles homens eram presas em um campo de batalha onde só a força valia. Um dos atacantes conseguiu subir no teto do carro, sua mão suja de sangue tentando abrir caminho até o motorista. Mas antes que pudesse alcançar o vidro, os espinhos da lataria do Cadillac rasgaram sua carne. Outro atacante, mais audacioso, tentou pendurar-se pela lateral,
golpeando o vidro com um cano enferrujado. Mas o vidro resistiu, rachando sob o impacto, mas não quebrando. O motorista, imperturbável, girou o volante bruscamente e o carro se chocou contra a mureta do viaduto. O som do impacto foi como um rugido de dor, mas o carro não parou. O grito de um dos atacantes se perdeu no vento, mas o som do abismo à frente era ensurdecedor. O viaduto, já condenado, levava à queda fatal de 30 metros. O protagonista, em um ato de pura instinto, engatou a marcha a ré, sua mente focada em apenas uma coisa: escapar. A aceleração foi brutal, e ele desviou habilmente dos destroços que bloqueavam o caminho. Mas o risco de ser seguido era real, e com um movimento rápido, ele arrancou um explosivo improvisado do banco do passageiro. O dispositivo voou pelos ares, explodindo em uma bola de fogo que iluminou a escuridão e soterrando os perseguidores sob uma avalanche de concreto e aço. O Cadillac desceu para as ruas mais baixas, onde as cinzas ainda flutuavam no ar, como fantasmas do que um dia foi. As ruas estavam desertas, e os prédios em ruínas se erguem como esqueletos de um mundo esquecido. O silêncio foi interrompido apenas pelo som do motor que ainda rugia, seu poder sendo a única coisa que ainda oferecia alguma esperança no meio daquele caos. Mais à frente, o caminho estava bloqueado. Um dirigível militar caído impedia o avanço. Sem alternativas, o protagonista acelerou o carro sobre um ônibus tombado, sentindo o rangido metálico dos pneus contra a carcaça do veículo. Ele sabia que o combustível estava acabando. O painel de controle começou a piscar e ele sentiu a pressão crescer em sua nuca. Mas não havia mais escolha. Havia algo em seu interior que o impelia a seguir, a continuar, a não olhar para trás. À frente, um ferro velho transformado em mercado negro surgiu como um oásis na desolação. Sobreviventes, de rostos cansados e olhos desconfiados, negociavam peças de veículos, armas, comida e água, tudo o que ainda tinha valor naquele novo mundo sem leis. O protagonista estacionou o Cadillac e, com passos pesados, entrou no mercado, onde o cheiro de metal e sujeira misturava-se com o odor de carne queimada. Lá dentro, ele encontrou um mecânico ciborgue, um homem que parecia mais máquina do que humano. Seus membros eram feitos de metal e seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. O negócio foi rápido. O mecânico ofereceu combustível em troca de uma missão perigosa que o levaria ainda mais para o coração das trevas. Ele sabia que não tinha outra opção. O combustível era escasso e ele precisava continuar. Mas antes de sair, algo o fez parar. Ele sentiu os olhares, fixos, hostis. Os outros, os sobreviventes do mercado, observavam o Cadillac, como se aquele carro fosse mais precioso do que qualquer coisa ali. Mais valioso que qualquer moeda. O homem sentiu a tensão crescer em sua pele, mas ignorou o pressentimento. Ele precisava do combustível. Era a única coisa que ainda o mantinha vivo. Ao retornar ao veículo, encontrou os sinais de arrombamento. A lâmina de uma faca havia arranhado a lataria, e algo nas sombras parecia aguardar o momento certo para atacar. Ele sacou sua pistola, sentindo o peso do metal em suas mãos. Não havia mais tempo para hesitar. 2 ladrões apareceram das sombras, suas armas improvisadas apontadas para ele, mas antes que pudessem reagir, os disparos soaram. O primeiro caiu instantaneamente, o segundo tentou fugir, mas o segundo disparo o derrubou. A cena foi rápida, sem emoção, apenas a frieza de quem já havia se acostumado com a morte. O mercado voltou ao silêncio e ele despejou o combustível no tanque do Cadillac, sentindo o calor das bombas contra o metal frio do carro. Quando terminou, virou-se e se afastou, sem olhar para trás.
O motor rugiu novamente e o Cadillac disparou pelas ruas devastadas. Mas a perseguição não tinha terminado. Mercenários de moto surgiram, armados com tudo o que podiam encontrar, disparando contra o carro. O protagonista acelerou, e um deles tentou saltar sobre o capô, mas foi perfurado pelos espinhos da lataria. Outro avançou pela lateral e disparou contra o vidro, que rachou, mas não quebrou. O protagonista girou o volante com violência, fazendo o agressor perder o controle e ser engolido por uma pilha de escombros. À frente, uma ponte suspensa estava prestes a ceder. Ele não hesitou. Acelerou ao máximo e o Cadillac disparou para o outro lado, o som dos cabos se rompendo, preenchendo a noite. Nos últimos instantes, o carro atravessou e os mercenários caíram no vazio, engolidos pela destruição. Agora, a cidade estava para trás. O horizonte era um deserto de cinzas e fogo. Torres queimavam como faróis gigantescos, iluminando o fim do mundo. O protagonista acendeu um novo charuto, sentindo o gosto amargo da fumaça invadir seus pulmões. Ele deu uma tragada profunda e dirigiu para o desconhecido. O Cadillac desapareceu na poeira, carregando consigo a última memória de uma era esquecida. Mas à medida que o carro sumia na escuridão, algo se movia, na vastidão do deserto. Algo que nunca havia morrido. Algo que estava à espera. E o fim, ele sabia, ainda estava por vir.